Olá, meu nome é Luísa, sou psicopedagoga, sou pedagoga e sou também especialista em neurociência da educação. Meu trabalho consiste em atender crianças com problema de aprendizagem, adolescentes, adultos e idosos com dificuldade de memória, para fazer estimulação e que haja a plasticidade cerebral. E pensando nesse momento em que estamos passando de estarmos todos em quarentena, fiquei bastante preocupada em imaginar que as crianças e os adultos estão se utilizando muito de aparelhos eletroeletrônicos e têm usado pouco a mente da forma como deveriam. Então, é preocupante também porque muitas pessoas estão em casa trabalhando e não dando a devida atenção para os filhos por conta do tempo. Outras estão em casa e não sabem mais o que fazer com as crianças e acabam ficando irritadas, e aí isso vem trazer problemas de ordem emocional para os pais, para as crianças também. Daí tive a ideia de estar fazendo aqui essa gravação de forma a orientar os pais, avós, cuidadores a estarem fazendo algumas atividades em casa que será boa para a mente das crianças e também dos demais componentes da família, inclusive idosos. Então, eu coloquei aqui algumas ideias que ajudem a desenvolver habilidades extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Por exemplo, as crianças precisam desenvolver não só habilidades cognitivas da inteligência do cérebro, mas elas precisam desenvolver habilidades psicomotoras e aprender a lidar com as frustrações também, não é? Então, as ideias são as seguintes, eu vou numerá-las para que você possa, se você quiser voltar depois, você possa estar verificando qual que você quer fazer. Número 1, você pode usar jogos de mesa como jogo de memória, você pode usar dominó, quebra-cabeça, trilha, pega-varetas, jogo da velha e outros que você até saiba ou tenha em casa, ok? Número 2, preparar uma receita para a família, isso é muito legal. Preparar uma receita e nessa atividade, tanto a criança quanto o idoso terá a sua supervisão e vai precisar ler, vai precisar interpretar, vai precisar reconhecer os conceitos matemáticos, calcular tempo e utilizar os órgãos dos sentidos. Então, é extremamente importante, além da questão emocional de estar junto com você e depois todos estarem provando esse prato que foi feito. Uma outra atividade de número 3 seria brincar com massinha. As crianças gostam muito de brincar com massinha. E se você não tiver massinha acrílica em casa, você pode criar com farinha de trigo. É água e farinha de trigo. Aí você vai dar o ponto e se você deixar secar, você pode deixar a criança brincar com ela, ok? Então, é só usar a criatividade. Pode até fazer massa de pão e com a massa de pão fazer uma modelagem. Então, a criança pode criar um pão em forma de coelho, pode criar um pão em forma de gatinho e assim por diante. Número 4. Fazer leituras. As leituras são importantes, mas não é assim, você precisa ler. Põe a criança para ler e você fica de lado. Não. Você vai fazer uma leitura compartilhada. O que é uma leitura compartilhada? Cada um lê um parágrafo. E aí faz comentários sobre aquele parágrafo. Olha o que aconteceu, mas por que você acha que será isso e aquilo? Isso vai fazendo a criança pensar, ok? E assim você vai fazendo a leitura do livro. Não precisa ler o livro todo num dia, você pode fazer isso por partes.
Número 5, desafio. Como seria esse desafio? Cada um dos componentes que estarão participando com uma folha de papel e uma caneta ou um lápis. Então, poderá pedir para que cada um escreva 20 nomes de coisas que tem na sala de jantar, por exemplo, no banheiro, ou na cozinha, ou na lavanderia. Perceba que são atividades que estimulam o cérebro, porque você vai ter que pensar sobre o assunto, focar-se naquilo e ainda escrever aquelas palavras de forma correta, né? E se a criança escreveu de forma errada, você só ajuda ela a escrever depois, na hora da correção, de forma correta. E aí podem comparar. Ah, eu pus isso, eu pus aquilo. É muito legal também, tá bom? Número 6 seria de forma alternada os componentes que estão participando, ou seja, o pai, a mãe, o filho, a avó, poderiam estar falando o nome de animais, por exemplo, mas não pode repetir o animal que já foi falado, tá? Nome de animais, ou nome de brinquedos, ou nome de frutas, e assim por diante. Essa é uma atividade também muito interessante. Outra que as crianças gostam muito é montar cabaninha. Montar a cabaninha com lençóis, usar a imaginação como se estivesse brincando num acampamento, e aí é bem legal. Número 8, montar jogo de memória. O jogo de memória, ele pode ser utilizado, você pode montar de várias formas. Figuras com figuras, ou figuras e os nomes, porque normalmente você não vai ter duas figuras iguais. Ou então você põe lá, você recorta uma bola e escreve a palavra bola no outro papel. Aí você vai recortar e montar isso para brincar, tá? Outro tipo de jogo de memória que vai desenvolver também conceitos matemáticos é da tabuada. Então, numa cartelinha, você pode escrever 2 vezes 2. E no outro, quanto que é o resultado, entendeu? E aí, o jogo de memória vai consistir em estarem achando o resultado correto, tá? Número 9, cantar. Cantar é muito bom. Músicas que todos conheçam e principalmente que a criança conheça. E estar começando e a criança complementando. Então, vou dar só um exemplo aqui. Uma bem conhecida, hein? O sapo não lava o pé. Não lava por quê? A criança completa. E aí vai. Com outras canções também. Isso vai ajudar a desenvolver também essa habilidade de concentração, de atenção e de busca da palavra correta. Outra é fazer circuitos. Pode fazer circuitos em casa. Circuitos de que forma? Com cadeiras, almofadas, puffs, cabo de vassoura. E aí, tanto o pai, ou a avó, seja lá quem for que estiver participando e a criança, vão passar por todos esses obstáculos, ou se arrastando, ou pulando, ou girando, e aí vão usando a criatividade, e aí vai desenvolvendo várias habilidades psicomotoras, além das emocionais. Brincar de o que é, né? Isso todo mundo conhece, muito legal. 12. Montar figuras com palitos. Pode usar palitos de dente, pode usar palito de fósforo, né? Só tomar cuidado para não colocar a caixinha junto. E essa criança ou vocês podem montar figuras diversas utilizando os palitos que tiverem. 13. Recortar figuras de revistas e fazer colagens em uma folha. Só que vai fazer colagem não assim aleatória, montando uma história. E depois vai contar a história para o outro, a partir das imagens que foram coladas. Ok? Recortar palavras do jornal ou de revistas e depois tentar montar frases utilizando as palavras. Então, recortou lá papel, recortou jornal, recortou outras palavras, então vai montar uma frase colocando todos esses pedacinhos recortados, montando a frase, ok? Desenhos e pinturas, isso é muito bom, as crianças gostam muito de desenhar e através do desenho elas desenvolvem muito, porque elas colocam as emoções
ali no desenho. Então, ela pode desenhar, pintar. Se você tiver alguma coisa só para pintar também pode ser feito, ok? 16. Brincar de descrever objetos. Descrever objetos, descrever as pessoas. Isso é uma atividade que requer também bastante concentração, ok? 17 seria... deixa eu ver aqui onde eu parei. 17. Escrever palavras com sílabas trocadas. Então, o adulto escreve a palavra com sílabas trocadas, misturadas. E aí, o outro vai ter que descobrir qual palavra que é, organizando essas sílabas, tá? Desenho coletivo. O desenho coletivo seria, por exemplo, a família toda tá fazendo um desenho. Então, cada um pega a sua folha e começa a desenhar por 1 minuto. Aí, deu 1 minuto, troca. Um passa a folha para o outro e o outro vai dar continuidade naquele desenho, mas não pode falar o que é. E assim vai trocando, vai trocando, vai trocando. No final não vai sair nada daquilo que o primeiro pensou. Aí vocês vão fazer os comentários a respeito disso, tá? E o 20º seria mais simples, que você pode usar outras formas para criar também. Com bolinha de papel, porque jogar bola dentro de casa às vezes não dá muito certo, né? Ou uma bolinha leve, dessas de bolinha de ping-pong, estar tentando acertar numa panela, numa taça, alguma coisa que não quebre, lógico, né? Para que aí esteja trabalhando a questão visomotora e a questão de estar acertando o alvo, ok? Espero que ajude a cada um de vocês, porque esse relacionamento entre a família nesse momento é extremamente importante. Estamos todos assim tensos, preocupados, e esses momentos vão ajudar na questão emocional e cognitiva dos filhos e de toda a família. Que Deus abençoe a todos vocês, um sucesso.